Olá, boa noite. Vamos a mais um fato no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. A história de agora, o relato de agora, na verdade ele é até dois em um. A gente vai falar de animais, né? Pessoas que fazem maldade aí para os animais, né? Às vezes em troca de nada, não existe nem motivo, né? Dependendo do animal, né? Mas até sem motivo nenhum, na maioria das vezes. Não vou citar nomes aqui porque todas as pessoas são conhecidos meus. Fazem tempo que eu não vejo, mas eram pessoas que eu conhecia. Trabalhei em determinado lugar, tinha uma equipe do dia, como sempre, uma equipe da noite. Era um posto para a gente trabalhar. E havia na noite um camarada muito mala. Ele era uma pessoa ruim, sabe? E ali ele pegava filhote de passarinho, prendia, fazia um monte de coisas que não podia fazer. Mas eu, principalmente, sempre prestei bastante atenção nas pessoas. Eu sabia que ele tinha filha para criar, levava na época uma vida assim financeiramente apertada, ele sempre reclamava, fumava muito. Então a gente ficava quieto. Às vezes chegava nervoso, falava um monte de coisa e a gente deixava pra lá. Que tem coisas que não vale a pena, né? Às vezes não vale a pena você, como dizia uma coisa, né? Uma palavra que eu nem deveria dizer, né? Falando de animais, né? Chutar cachorro morto, né? E aí a gente convia, levava na brincadeira e ia tocando. Só que uma certa vez tinha um gato que um caminhoneiro trouxe o gato, soltou ali o gato e coitado do gato era cego. Então todo mundo ali do local tratava do gato e queria bem o gato, que o gato só queria comer e ficava por ali. Um indivíduo me vai na noite, envenena o gato e joga dentro do bueiro. Ficou aquele mau cheiro do animal morto um bom tempo e ele ainda me confessou dizendo que era ele. Fiquei quieto, falei nada, né? Passou o tempo, ele tirou suas férias, foi trabalhar na sua casa, subiu numa altura, caiu, quebrou a perna. É, tudo tem seu preço, né? O gato não fazia nada de ruim pra ninguém, estava ali porque alguém soltou ele e todo mundo gostava do bicho ali e ele fez isso. Depois de um tempo encontrei com ele, ele tinha tido AVC, tinha tido um monte de coisa. Aí ele já estava trabalhando por outro canto. E nisso daí ele já tinha até se tornado mais humilde, mais tranquilo, porque acho que faleceram os pais, tudo isso daí mexeu com ele, já estava mais senhor e parece que melhorou. Mas o que tem a ver com essa história? É que com a história dele, eu fiquei sabendo de uma história, não é interessante, né? Que é triste, mas uma história que o próprio autor dela, causador dela, contou e falou do seu arrependimento. Tinha ali um outro caminhoneiro que passava por ali, ele ouvindo aquela conversa tudo ali, já era conhecido. Aí ele começou a conversar, pediu água, estava tomando sua água, conversa vai e vem, falou, tô ouvindo e vendo vocês falarem sobre isso, né? Isso e antes do cara quebrar a perna, né? Na mesma semana que ele envenenou o coitado do gato. Ele falou assim, no passado eu fiz isso e eu vou te contar o que eu passei na minha vida. E me arrependi, pedi perdão a Deus e peço perdão até hoje pelo que eu fiz. Esse camarada, ele era de Três Corações, Minas Gerais. E ele morava numa rua, né? Essas cidades mineiras são grandes, mas a maioria do povo é conhecido, né? Ruas, casonas, os aluguéis acho que não são caros, as casas grandes. Ele tinha casado de pouco tempo e estava trabalhando como caminhoneiro já, né? Que ele sempre foi caminhoneiro. Ele
Só que assim, né? Tem pessoas que gostam de gato, de cachorro, e às vezes as pessoas pedem até para eles não ficar tratando muito, para não juntar muitos bichos ali, né? Que acaba trazendo um certo transtorno, sim, né? Mas o animal é inocente, né? Ele vem para comer. E havia uma casa que era vizinha da dele, tinha muitos gatos, que eles tratavam os gatos e punham as comidas no telhado. E ali vinham os gatos da rua, tudo. E ele falava que aqueles gatos, porque faz bagunça assim, é verdade. Fazia muita bagunça, quando entrava no cio, era aquela bagunça, miando, pulando por cima, e sujava. Porém, o animal é inocente, né? As pessoas que não devem ter muito e nem alimentar ele em grande quantidade de alimento para atrair mais aonde há mais pessoas, né? Só que nisso vinham os gatos da rua tudo, né? Os gatos das crianças, das casas. E ele reclamou um dia pro vizinho, o vizinho, eu gosto, não é só meu. Ficou quieto, né? Com aquilo, deixou aquela história morrer, passou um ano e pouco, passou 2 anos. Não tinha vencido o contrato da casa ainda. Ele continuou morando ali. Veio nisso um outro vizinho do outro lado, né? E esse outro vizinho tinha passarinho. Naquela época podia ter passarinho. Ele tinha bastante passarinho. E os gatos começaram a perturbar os passarinhos dele. E ele reclamou com o vizinho. Falou, olha, esses gatos seus, esses gatos que você trata, que vem aí, estão tentando pegar meus passarinhos. Reclamou 1, 2 vezes. E o cara sempre dizia uma coisa, ele e a mulher dele, mas eu gosto do bicho, não sei o que tem. Aí o vizinho fez com aquilo e falou, olha, eu vou matar esses gatos tudo. Vou acabar com esses gatos seu tudo. E você vai ver. Que esse vizinho que prometeu isso, ele tinha comprado a casa, a gente tinha alugado. Né? Vou acabar com esses gatos e você vai ver como é que... E discutiram feio. E o cara ameaçou chamar a polícia. Ele falou, pode chamar, mas que eu vou acabar com isso, eu vou. E o vizinho, a gente não deve falar as coisas, né? Porque sempre tem alguém ouvindo, né? O vizinho falou na hora do nervoso, mas ele não ia fazer nada. Mas esse, o caminhoneiro, ele ficou só ouvindo. Eu falei, agora é a hora. Agora eu vou ter sossego desses bichos. Meu quintal não para limpo, eles pulam para lá, pulam para cá, e é muito. Você vai ver. Bolou, né? O inimigo colocou na cabeça dele, ele bolou, e agora? O outro falou, vou esperar uns dias, se ele não fizer, eu vou fazer. Aguardou um tempo, o vizinho que prometeu não fez, ele foi e comprou chumbinho, né? Que até é proibido de vender, mas dizem, né? Não sei, né? Nunca comprei e nem quero comprar. Dizem que tem lugar que tem o chumbinho. Comprou bastante chumbinho, carne e saiu na estreita da noite, né? Na calada da noite, como diz a música, e espalhou sobre a casa do homem que tinha os gatos ali, do casal, da família. Nos telhados jogou bastante veneno ali no quintal, na casa. E deitou e dormiu. No outro dia, ele acordou e viu o tamanho da catástrofe que ele tinha feito, né? Morreu muito gato. Os gatos da rua, quase tudo. E o vizinho acordou com aqueles gatos mortos. Já foi na casa do outro, chamou o outro para sair para fora para briga, disse que ia chamar a polícia, e discute, e xinga, e fala onde ia sem matar. E ele quietinho. E o outro falou, não fui eu, não fui eu, não fui eu. Eu falei só, mas não fui eu. E ele quietinho. Dá risada, né? Agora acabou esses bichos. Saiu pra rua as crianças chorando por causa dos gatos, porque os gatos vinham das casas para passear ali junto com os outros. E comeram também o veneno, morreram. Uma choradeira da mulherada, das crianças. E acabou por ali mesmo, não deu polícia, né? Porque conseguiram ali. O pessoal
Mas no interior, naquela época, não fazia questão de muita fim e justiça, né? Um acalmou o outro e ficaram inimigo. E ele falou, acabou. Aí ele disse que deitava e dormia sossegado. Não tinha mais miado de gato, não tinha mais perturbação, não tinha mais nada. Passados uns dias, ele foi demitido da empresa que ele trabalhava como caminhoneiro. Foi procurando emprego, e olha que era um bom caminhoneiro. Não achava. Teve que entregar essa casa, acho que foi morar de favor com pai, mãe. E levou anos ali sofrendo na vida dele. Até que ele se ligou naquilo, né? Falou, poxa, o pessoal brinca que quem mata gato tem 7 anos de atraso, né? Esse é o sentido figurado das coisas, né? A gente falou assim, poxa, eu fiz aquela maldade aquele dia, achei que era bonito, que livrei a rua desses bichos, mas agora eu paguei meu preço. Nem na casa eu posso morar, que eu não pude pagar o aluguel da casa, tive que entregar. Escondi, quase fiz os dois vizinhos brigar. Aí ele pensou, né? Eu vou pedir perdão a Deus, vou rezar e vou carregar isso comigo. De que nunca mais eu vou fazer maldade, principalmente esse tipo de maldade, para animais, para ver se ele consegue me libertar, mudar minha vida e me perdoar e me desculpar pelo que eu fiz no calor daquele momento, né? E assim ele disse que fez, foi uma missa, rezou, passou a rezar todo dia, pedir perdão a Deus pelo que ele fez, que ele raciocinou que poderia ter dado até uma morte entre dois humanos, né? Ali por causa dos bichos, sofrimento das crianças. E com o tempo aquilo foi saindo da cabeça dele, ele arrumou um emprego e guardou isso como exemplo para ele. E aí, como eu estava falando do colega que fez isso, depois quebrou a perna, mas antes dele quebrar a perna, ele ouvindo aquela conversa, ele contou isso, né? Ele falou assim, não vale a pena você fazer um tipo de maldade disso, né? Com um animal sem interesse nenhum. Uma coisa é uma pessoa que cria animais que servem de alimento, como porcos, vacas, carneiro, cabrito. Eles têm que ser abatidos de alguma forma, né? Galinha, porque nós comemos isso no dia a dia. Ou até mesmo aquelas pessoas que caçam algum bichinho, mesmo sendo proibido, arriscando ser presos, para ele se alimentar. Outra coisa é você fazer essa maldade, né? Eu também já vi pessoas falar que punha veneno no ovo para aquela passarinho graira comer e morrer, porque ela acabava com o ovo, essa coisa e tudo. Mas a gente não deve de fazer isso porque os animais são como nós, né? Diferente é que eles não trabalham, eles trabalham sim, na natureza, tem o seu valor ali, sem eles a gente não vai viver também, sem a natureza. Mas eles não são animais como nós. Nós somos animais que pensamos, agimos e temos que comprar aquilo que vamos comer ou plantar. Eles não, né? São animais inocentes, né? Às vezes está lá no mato, vai lá na sua roça de milho, o pessoal fica bravo. Eu sei que dá prejuízo, né? Alguns tipos de animais, né? Dá muito prejuízo, a gente sabe, não vamos citar o nome deles aqui, mas são animais, né? Eles não pensam, né? E outra, você tem que se pôr no lugar daquele animal, daquele bicho. Você põe um veneno na carne, no leite, para jogar para um cachorrinho de rua inocente. Eu já vi
pessoas fazer isso, só porque o cachorro está andando ali na rua, porque soltaram ele ali, ou como esse rapaz fez pro gato, para os gatos, né? E ele colheu e pagou bem caro. E se arrependeu e teve uma vida melhor, né? Com seu arrependimento. E guardou isso e me contou o sofrimento que ele passou, o arrependimento que ele tinha por dentro de ter feito, tomado essa atitude. Então fica um relato diferente no canal, mas um relato verdadeiro, sincero, sobre os nossos atos, né? Será que tudo se resolve matando, destruindo e destruindo? Né? Principalmente quando se trata de animais, né? Talvez não seja essa a forma justa, já que legal não é mesmo dentro da lei, e talvez não seja a forma justa, a forma que Deus queira como a gente resolva algumas coisas aí na vida, né? Tudo no mundo tem sua importância, né? Que as pessoas tenham consciência também, não criem animais domésticos em excesso em áreas urbanas, que acabam causando algum transtorno, mas eles são inocentes. E que as pessoas que estão do outro lado tenham paciência, porque realmente eles são inocentes. Muito obrigado a você que assistiu o vídeo até o fim. Peço que me curta, me siga no canal, dê o joinha e que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado.